Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos chegando com mais um pré-jogo aqui no Flash Score. E hoje vamos falar sobre o jogo que fecha essa fase de 16 avos de final da Copa do Mundo, essa fase nova que foi legal demais de acompanhar e que vai fechar com a Colômbia, que vai enfrentar Gana nessa sexta-feira à noite. E claro, você vai curtir esse pré-jogo aqui agora com a gente, como você está curtindo o pré-jogo de todas as partidas dessa fase aqui no nosso canal no YouTube. Então, por isso é muito importante, se você não tiver inscrito aqui no nosso canal no YouTube, se inscrever, ativar o sininho para não perder nada e também deixar o seu like aqui no vídeo, porque o YouTube vai entender que você está gostando do conteúdo e vai espalhar para mais pessoas. Além disso, não esqueça de baixar o nosso aplicativo. Você pode baixar, tem um QR Code, inclusive, aqui no canto direito da sua tela. Baixe o aplicativo para você ficar por dentro de todas as estatísticas, de todos os jogos, todas as ligas que você possa imaginar do mundo. Então, tem as estatísticas, os resultados em tempo real, além, claro, da nossa aba de notícias com uma cobertura 360 dessa Copa do Mundo e as narrações ao vivo de todos os jogos também dessa fase mata-mata que você vem curtindo com a gente. Além, claro, depois disso, de Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e assim por diante, ligas europeias. Aqui você não perde nada, tá bom? Colômbia e Gana, de um lado a seleção colombiana, que veio numa crescente na competição, e do outro lado a seleção de Gana, que conseguiu se classificar daquele jeito, né? Jogando muitas vezes por uma bola, fazendo jogos meio feios, mas foi essa a forma que o Carlos Queiroz armou o time de Gana e que agora vai tentar complicar a vida da Colômbia. Eu não estou sozinho, eu tenho o Ricardo Oliveira Duarte comigo mais uma vez. Ricardo, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Seja lá que horas as pessoas estiverem acompanhando a gente, mas Colômbia e Gana, o jogo que fecha essa fase de 16 avos de final. A Colômbia que contra Portugal, apesar do 0-0, deu muito trabalho, foi talvez um dos melhores jogos dessa Copa do Mundo, né? Um paradoxo, 0-0, mas um dos melhores jogos. E Gana que também vem tendo 0-0, já teve 0-0 contra a Inglaterra, 1-0 ali magrinho contra a Panamá, perdeu para a Croácia e não foi tão vistoso assim, né? Olá, Daniel Kaiser, muito obrigado. Um bom todos para todos, né? Seja dia, tarde, noite, consoante as pessoas nos estejam a ouvir. Um jogo que vai ser bastante complicado para a Colômbia no sentido de a seleção do Gana ser muito fechada e saber defender muito bem. Que o diga a Inglaterra, que não conseguiu penetrar essa muralha. É uma equipa de bloco baixo, que tem pouca posse de bola, joga impreterivelmente no contra-ataque, mudança de selecionador, de técnico, já muito próximo do início da Copa do Mundo, mas isso não alterou assim tanto as características desta seleção de Gana. Vai ser um teste muito duro a uma das seleções que se exibiu a um nível muito bom, a Colômbia, contra uma equipa que demonstrou que sabe defender muito bem. Nesta primeira fase, acabou por se qualificar com 4 pontos, uma vitória magra, depois frente ao Panamá, depois o empate e uma derrota, foi aparentemente em decrescendo, mas o empate contra a Inglaterra sendo uma luz amarela para que a Colômbia realmente tenha que ter muita criatividade. A Colômbia que contra o Uzbequistão mostrou-lhe alguma dificuldade, a gente ficou na dúvida, é essa Colômbia? Mas aí depois fez já um jogo um pouquinho melhor, né, contra a República Democrática do Congo, e aí fez talvez, apesar do empate, né, o único jogo que não venceu, mas a grande partida contra Portugal. E talvez um dos grandes responsáveis, Ricardo, seja o Gustavo Puerta, né? É um volante que assume até de surpresa a vaga do Richard Rios agora nessa preparação final. Olha só nesse mapa, né, como ele ocupa boa parte do campo e ele finaliza muito bem também de fora da área, já tem 10 finalizações, 3 no alvo na competição. É um jogador, pelo menos para mim, vem me chamando a atenção, Ricardo, não sei você. Sim, ele joga ali ao lado do Lerma, que é um jogador do Crystal Palace, e tem combinado melhor do que Lerma com o Richard Rios. Rios é um jogador que tem muita chegada à frente, pulmão muito grande, mas quer o Lerma, quer o Puerta, realmente tem estado muito bem. O Gustavo Puerta, e é curioso porque ele tanto aparece no meio de campo já ofensivo, tanto à esquerda com 9%, como à direita no meio campo defensivo com 8%, ou seja, ele realmente percorre, faz a bola percorrer e os passes dele, os toques na bola são naturalmente ali muito concentrados na zona central, mas há uma grande alternância entre Lerma e Gustavo Puerta, e nomeadamente contra Portugal residiu aí boa parte da força da Colômbia, com John Arias e depois James Rodrigues. É um meio campo muito bom, né? É um meio campo muito bom. Quando você tem James Rodrigues,
entre linhas, sem ter que ter preocupações defensivas, apesar dos 34 anos, estar a jogar na MLS, estar a jogar numa liga teoricamente menos competitiva, mas o talento continua todo lá. E novamente, que o diga o meio campo mais defensivo de Portugal, por exemplo, nessa partida, ele traz esse fator distintivo, né? Quando se tem alguém como Rames Rodrigues. Só que John Arias realmente e Luís Dias acabam por ser dois desequilibradores, dois homens de grande potência, muito móveis, quase sempre, até Arias um pouco mais recuado, Luís Dias a abrir bastante na esquerda, mas sempre a vir para dentro, como é normal. Acredito que temos até aí uma ilustração de que ele é o homem que mais remata, que mais remates ao golo tem nesta Copa do Mundo. O meio-campo é realmente a grande fortaleza, sendo que lá atrás Davinson Sanchez está a fazer uma bela Copa do Mundo também, mas concordo contigo, Puerta, na dupla Puerta-Lerma estará boa parte do segredo da Colômbia. Exatamente. E diga-se de passagem, né, o Rames Rodrigues, que você citou, mais uma vez mostrando que joga muito melhor em seleção, em Copa do Mundo do que em clube, enfim, vai fazer no jogo contra Gana a sua 10ª partida de titular em Copas do Mundo, igualando Valderrama e Fred Rincón como colombiano que mais iniciou partidas de Copa do Mundo pela seleção colombiana. Tá aí uma marca interessante também. Vamos para o ataque. No ataque, a gente tem, inclusive, até aí um quadro comparativo do centroavante, porque nos 2 primeiros jogos o Luís Soares foi o titular da Colômbia, e você vê, ele não conseguiu nenhum chute no alvo, foram 5 chutes, mas ele me pareceu muito abaixo, as estatísticas talvez nem deixem isso tão claro, mas ele me pareceu muito abaixo em relação ao John Córdoba, que entrou contra Portugal, e eu acho que incomodou muito mais os zagueiros de Portugal do que o Luís Soares vinha fazendo nos jogos anteriores, Ricardo. Sim, eles acabam por ter muitos pontos de contacto, são os dois muito físicos, não é? Muito fortes fisicamente, mas o que não lhes retira a criatividade, mesmo com bola, são jogadores que estão muito à vontade. Luís Soares foi o melhor marcador da Liga Portuguesa, fez ótimas exibições na Liga dos Campeões pelo Sporting, e fez uma época muito positiva, deu muito nas vistas, falou-se muito de uma possível transferência para o Besiktas, uma transferência milionária, que acabou por não se concretizar. Ele teria um acordo fechado com um dos candidatos à presidência, depois isso acabou por não se confirmar, mas ele foi a primeira aposta, e era a aposta, teoricamente, ele seria o primeiro centroavante da equipa, né? Mas não só John Córdoba, tem realmente também ele muita qualidade, como Soares parece que acusou demasiada pressão de estar na Copa do Mundo. Com menos tempo jogado, Córdoba acabou por criar mais perigo para as redes adversárias do que propriamente Luís Soares. E é uma grande incógnita, sendo que a ter que apostar, eu apostaria que John Córdoba será o titular agora frente à seleção do Ghana. E quem nesse ataque não sentiu pressão nenhuma foi Luís Dias, né? Jogador de 26 gols e 19 assistências na temporada no Bayern de Munique. Cracaço, craque Luís Dias. E também é o jogador, como você vê nesse gráfico, que mais finalizou nesse time colombiano, sempre ali jogando pela ponta esquerda, né? Então as finalizações concentradas também por aquele lado. Você vê ali produzindo 0,08 de XG por chute, né? Acumulando quase 1 de XG. Mas o Luís Dias, por mais que contra a equipe de Portugal ele não tenha tido finalização no alvo, ele já tem um gol na competição. Aliás, o artilheiro da Colômbia é o Daniel Munhoz, né, que é o lateral direito, que também vem jogando bem, não foi titular contra Portugal, mas foi muito bem nos 2 primeiros jogos. Agora, o Luís Dias também, esse é craque, né? Aliás, esse time da Colômbia tem ótimos talentos. Não é só... É porque quando nós falamos de a análise dos dados, ela tem sempre uma certa subjetividade. É o craque, mas só marcou um golo. Mas não é que ele tenha só marcado um golo. É o que ele arrasta em termos de defesas, a preocupação que ele gera, o que ele gira em torno dele e o receio que ele causa nos adversários, liberta muitas vezes os companheiros para terem outras atuações. Então, Luís Dias vale muito mais do que apenas só os números de golos ou de assistência. Não é? Um jogador, um desequilibrador nato. E falando sobre Gana agora, o adversário da Colômbia, aqui a gente fala com sinceridade, né, Ricardo? Os jogos de Gana até aqui têm sido meio chatos. Não tem sido um time muito agradável de se acompanhar, esse time de Gana na Copa do Mundo, mas me parece ser essa a proposta do time. Olha só, a gente está vendo o gráfico aí da posição média do jogo contra a Inglaterra.
você tem ali um jogador bem no meio de campo, outros 2 no campo de ataque, o restante todo no campo de defesa, né? Um time que se posta lá atrás, joga para uma bola, foi assim também contra o Panamá, contra a Croácia, um pouquinho mais à frente a posição média, mas de qualquer forma é um time mais focado na defesa, né? É um time muito mais fechado, claro, um bloco muito baixo, como se vê aí pela posição média contra a Inglaterra. Também é verdade que contra a Inglaterra, talvez sendo o adversário mais forte, ainda seria mais adequado esse bloco mais baixo. A verdade é que a estratégia de Carlos Queiroz funcionou, porque empatou contra a Inglaterra, portanto esse bloco baixo revelou-se bastante eficaz. Tem muito pouca posse de bola, uma média de 36,1%, que é a segunda pior, ou a segunda menor, digamos assim, porque talvez não exista melhor nem pior, é preciso saber ter bola e saber não ter bola, né? É a segunda seleção com menos posse de bola, 36,1, é apenas superada para baixo pelo Paraguai, 33,9. Então, a questão e a proposta, muito provavelmente contra a Colômbia, vai ser exatamente a mesma que foi contra a Inglaterra. Bloco baixo, pouca bola, tentar apostar na velocidade de Semenyo, por exemplo, ele que está a ser meio que uma desilusão desta Copa, no sentido de que não conseguiu acertar sequer uma vez no alvo, tem em 3 jogos apenas 3 remates e não conseguiu atingir a baliza. É bom lembrar que em 3 jogos o Ghana marcou 2 golos e sofreu 2 golos. Chegou com 4 pontos e um saldo de 0. Mas é isso, Carlos Queiroz teve pouco mais de um mês para trabalhar esta seleção. É um técnico muito experiente, o selecionador português, já teve em várias Copas do Mundo por diferentes seleções, Irão, Portugal, várias seleções. É um homem muito experiente, com muita qualidade e muita capacidade, uma leitura de jogo que só tantos anos e tantas Copas trazem, não é? Então, muito provavelmente, o que parece é que Carlos Queiroz, muito realisticamente, olhou para o seu grupo, leu o grupo, viu aquilo que tem que fazer e até agora conseguiu entregar. Se tivermos em conta tudo o que está acontecendo na Copa do Mundo, eu não me admiraria nada que este jogo fosse para lá dos 90 minutos e quem sabe depois o que é que pode acontecer, porque uma equipa que se mantém fiel aos seus princípios, e parece-me que Gana tem essa mentalidade, pode sempre surpreender. É aquela coisa que Carlo Ancelotti já disse no outro dia, não é? Ancelotti disse que não estamos aqui para jogar bem, estamos aqui para vencer. Carlos Queiroz leva essa máxima bastante a sério e curiosamente serão 2 dos técnicos com o maior currículo que estão nesta Copa do Mundo. Ter um grande técnico, ter um técnico que sabe, que tem experiência e que tem muita qualidade é um fator distintivo. Pois o Ghana tem esse treinador, tem esse selecionador, esse homem à frente do leme que realmente já conseguiu, tem muitos resultados na vida desportiva. E o técnico faz muita diferença e talvez outro técnico menos experiente e com menos qualidade não tivesse qualificado o Ghana. A Colômbia tem que ter cuidado, o Ghana vai ser um adversário bastante complexo, apesar de lá estar, Semenyo pode não estar no seu melhor momento, talvez o jogador em maior destaque seja Fataú, que nem sequer tem sido titular, mas novamente, talvez seja essa a estratégia de Carlos Queiroz, puxar alguém do banco, quando num bloco baixo o adversário já desgastado, alguém que possa surpreender. Fataú é muito rápido e, portanto, pode ser uma estratégia. Temos a arte dele aí, né? Vamos colocar aí na tela a arte com os números dele do Fataú. Olha só, 4 dribles completos, 2 passes decisivos, né? Lidera a equipe nesses quesitos, mesmo tendo só 101 minutos jogados, nenhum jogo como titular, né? É isso, é um jogador muito rápido, um jogador formado em Portugal, no Sporting, muita recuperação de bola e ao mesmo tempo também um driblador, apesar de tudo, mais de um drible por jogo. Em 100 minutos bagunçou muito, agitou muito, é um agitador, é alguém que salta do banco para fazer a diferença e, novamente, isso muito provavelmente, quase certeza absoluta, é uma estratégia também de Carlos Queiroz. Quando já há mais algum cansaço por ali no adversário, Fataú tem sido um jogador decisivo para a seleção do Ghana. Muito bem. Ricardo, passamos do tempo, hein? Mas sempre bom falar sobre Copa do Mundo, último jogo desse 16avos de final. A partir de amanhã, Ricardo, já temos oitavas de final e com pré-jogo por aqui, hein? Amanhã tem já o jogo de Marrocos contra a seleção do Canadá, Paraguai e França, e vai ter pré-jogo por aqui também, mas hoje tem Colômbia e Gana direto do Arrowhead Stadium em Kansas City, fechando essa fase de 16avos. Foi um prazer, Ricardo. Foi um prazer, muito obrigado. Estamos aí sempre. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho aqui do nosso canal no Flash Score e, claro, de novo, baixar o nosso aplicativo para você não perder absolutamente nada e a narração dos jogos, tá bom? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.